Pela terceira vez em um único dia, o Comando Central dos Estados Unidos lançou ataques contra alvos iranianos. Um foi bem cedo, de manhã, outro à tarde, por volta das 4, quando foi anunciado, e mais um agora à noite, por volta das 9. A gente tem esses comunicados. Agora, isso por si só não é novidade. Já faz um tempo que estamos fazendo isso. O presidente Trump disse mais cedo hoje que ia fazer, que vai ter mais amanhã e também na semana que vem. Então, o fato de ter acontecido não é surpresa. Mas a forma como aconteceu e o lugar onde aconteceu são problemas sérios. Pelo menos, é um problema se você se importa com moralidade, com o Estado de Direito, com as leis da guerra. Agora, se você não se importa com o que é certo ou errado, então tanto faz. Você pode literalmente dizer o que quiser e fazer o que quiser, e que se dane quem tiver algo a dizer sobre isso. Muita gente nos Estados Unidos está mais do que satisfeita com esse tipo de atitude. Eu não sou uma dessas pessoas. Na verdade, eu estou irritado com o que aconteceu hoje, porque eu acredito que a força só deve ser usada dentro do Estado de Direito, quando há motivos reais ligados à segurança nacional, quando a guerra é imposta a nós. É uma medida de último recurso, absolutamente. O presidente Trump não tem nenhuma estratégia aqui. Nada além de, quero machucá-los, quero lançar alguns mísseis, não gosto deles. Eles são escória, seja lá o que ele tenha usado recentemente. Ele vai simplesmente jogar coisas neles e pode matar pessoas. Então, ele não tem moral, não tem nenhum problema em matar gente ou explodir coisas. Todo mundo, especialmente dentro da Casa Branca, já disse para ele, tanto o pessoal militar quanto de inteligência, que lançar mais mísseis contra o Irã não vai fazer o país se render. Isso só vai fazer com que eles resistam ainda mais. Segurem o Estreito de Hormuz com mais força, fechem o tráfego ainda mais do que já está e que acabem retaliando contra a gente. Era isso que estava acontecendo. Ele não se importa. Vamos ver, antes de tudo, o que aconteceu hoje à tarde, às 4h53. Foi nesse momento que o Comando Central divulgou essa declaração. Forças dos Estados Unidos desativaram uma embarcação não cooperativa no Golfo Árabe. As forças americanas aplicaram medidas de bloqueio naval. Não esquece essa expressão, ela é importante. Contra o Irã no dia 15 de julho, ao desativar um petroleiro vazio que tentava seguir em direção a um porto iraniano no Golfo Árabe. Depois, vêm os detalhes. As forças do Comando Central dos Estados Unidos observaram o navio comercial MT Velma, com bandeira de Caracal, navegando em águas internacionais rumo à ilha de Karg. A embarcação ignorou vários avisos enquanto tentava violar o bloqueio americano. Uma aeronave dos Estados Unidos desativou o navio depois de disparar mísseis Hellfire na chaminé da embarcação. E aí, de forma meio irônica, o navio já não está mais indo em direção ao Irã. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no mapa, porque isso é importante. Ele diz que esse comunicado afirma que eles estavam aplicando o bloqueio e que observaram isso em águas internacionais, navegando em direção à ilha de Karg. Bom, vamos ver. Onde fica exatamente a ilha de Karg dentro dessas águas internacionais? Aqui dá para ver, este é o Golfo Árabe. E claro, a ilha de Karg fica bem aqui em cima agora. Se você reparar, o Golfo Árabe fica do lado esquerdo do Estreito de Hormuz. Então, tínhamos esse bloqueio. Lembra que os Estados Unidos já tinham mostrado antes que a linha do bloqueio ficava mais ou menos por aqui. Então, a gente estava bloqueando tudo que entrava e saía do Golfo de Omã. Era ali que a gente estava antes. Agora, porém, isso aqui não é um bloqueio. Eles podem navegar por aqui o dia inteiro, não vai adiantar nada. Não importa se estão passando pelo Golfo Árabe, indo para a ilha de Karg ou para qualquer outro lugar, porque eles não conseguem sair. Aqui está a linha do bloqueio. Ou seja, vocês não estão bloqueando nada. Só decidiram atacar esse navio tanque civil que estava indo para a ilha de Karg. É isso, simples assim. Tá aí o mapa. Não tem duas interpretações. É exatamente o que dá para ver com os próprios olhos.
Foi isso mesmo. Então, o primeiro problema é que a gente mentiu. Dissemos que era um bloqueio. Mas não era um bloqueio. Não estavam tentando furar o bloqueio. Estavam tentando ir para um porto iraniano em águas iranianas. Na verdade, vindos de águas internacionais, segundo o que ele disse, iam para um porto deles, não passando pelo bloqueio. Entende o que eu quero dizer? É esse o ponto. Então, a gente atirou num navio civil porque ele não obedeceu à nossa ordem de não ir para a ilha de Karg. Pelo menos é o que dizem. Mas pelo que sabemos, pode nem ter havido aviso nenhum. Pode ter sido simplesmente, tem um navio ali, atirem. E a gente quis fazer isso. Poderia ter sido algo tão pernicioso assim. Mas mesmo o que foi alegado ali é irracional e tolo, porque eles nem tentaram atravessar o bloqueio. Eles estavam apenas navegando em águas internacionais, indo para o próprio porto. Não tem nada de ilegal nisso. Isso nem chega a violar as nossas próprias regras. Esquece as leis, as nossas próprias regras sobre bloqueio. Não, o que aconteceu foi que atacamos um navio-tanque civil. Certo? Tá acompanhando até aqui? Isso foi às 4h53 da tarde. Aí hoje à noite, deixa eu ver. Esse outro foi às 9h20 da noite, então faz pouco tempo. Agora, mais uma declaração do Comando Central. O Comando Central dos Estados Unidos encerrou uma onda de ataques noturnos, como se isso fosse uma brincadeira. As forças dos Estados Unidos atacaram um centro de comando iraniano, um local de defesa aérea, capacidades de mísseis e drones e instalações de defesa costeira. E aí vem a questão. Tudo isso para enfraquecer ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar marinheiros inocentes que trabalham em navios comerciais passando pelo Estreito de Hormuz. Mas olha só o que acontece. Às 4h53 da tarde, temos a audácia de disparar um míssil Hellfire na chaminé de um petroleiro civil, em águas internacionais, que não estava tentando furar bloqueio nenhum, apenas navegava no Golfo Pérsico. E aí, cerca de 5 horas depois, não temos nenhum dilema moral em dizer que atacamos todos esses alvos no Irã. E por quê? Para impedir que eles ataquem petroleiros civis que só estão tentando fazer o trabalho deles, pessoal. Quer dizer, o Comando Central não entende que as pessoas leem as postagens deles no X e as declarações públicas? Sério, parece que a gente nem se preocupa mais em fingir. Se quiserem explodir um navio, vão lá e explodem. Se quiserem atacar o Irã, inventam uma desculpa qualquer. Mas olha, moralmente isso é uma doença. Quem é que está no comando disso tudo? Acho que é o Almirante Cooper. Só posso supor que tem algo errado com esse homem, moralmente falando. Porque nem o mínimo de decência ou de bom senso ele parece ter, nem para inventar justificativas diferentes. Quer dizer, ele nem é um bom mentiroso. Ele disse que estavam rompendo um bloqueio e eu mostrei no mapa que não estavam. Eles nem estavam perto do Estreito de Hormuz, muito menos tentando romper o bloqueio. Eles estavam no próprio território, estavam em águas internacionais quando foram atingidos e, de qualquer forma, já estavam indo em direção às suas águas. E aí você usa essa mesma justificativa para dizer: ataquei o Irã para impedir que atacassem navios civis, sendo que a gente tinha acabado de fazer isso 5 horas antes. O que há de errado com a gente, cara? Os Estados Unidos costumavam se chamar de nação indispensável. A gente dizia que era a luz no alto do morro, lá na época do Reagan, que estávamos dando o exemplo para os outros seguirem, que o certo é o que faz o certo, não que a força é que faz o certo. E a gente zombava de todos esses países, como os nazistas da Segunda Guerra ou a União Soviética durante a Guerra Fria. A Coreia do Norte é que tenta usar a força para obrigar os outros a fazerem o que ela quer. E agora a gente está fazendo a mesma coisa. Hoje mais cedo, eu vi até publiquei nas redes sociais, na minha conta do X, que há sinais cada vez mais claros de que podemos estar nos aproximando de um ataque a Cuba. E não existe justificativa alguma para isso. Quer dizer, até agora eu nem vi inventarem uma desculpa, mas nem precisam. É só olhar o mapa para ver que Cuba é um pontinho minúsculo no meio do Mar do Caribe.
Não representa ameaça para ninguém. Em 1962, representava porque os soviéticos estavam colocando, ou melhor, já tinham colocado, mísseis nucleares lá. Aquilo sim foi algo sério. A gente precisava se preocupar com isso, mas esses tempos já ficaram para trás. Isso foi no século passado. Agora, eles mal conseguem manter as luzes acesas e a gente ainda faz o que pode para prejudicar isso. E mesmo assim, não é o bastante. E agora estamos pensando em usar o que dizemos ser o exército mais poderoso da história do mundo, e claro, de qualquer outro lugar também. Segundo Mike Johnson, ninguém chega nem perto. E agora vocês querem intimidar o que provavelmente é o país mais fraco ou um dos mais fracos do planeta. E estão realmente falando em usar, se não me engano, a 101ª Divisão Aerotransportada, a 82ª, um monte de tropas aéreas, de defesa aérea, tropas paraquedistas e por aí vai. Não importa o tipo de força. E a gente está falando de ir atrás deles. É patético. É humilhante. É vergonhoso no mais alto grau. Eu servi por 21 anos nas Forças Armadas e fiz isso como voluntário para defender meu país, porque eu amo os Estados Unidos. Eu amo o povo daqui. Eu amo a moral que a gente pelo menos tenta alcançar, mesmo sabendo que já falhamos tantas vezes, que ficamos aquém em tantos aspectos. Mas a maioria das pessoas com quem servi, e pelo menos em tese, no nível do governo, a gente buscava fazer o que era certo, mesmo que fosse imperfeito, ou que às vezes nos bastidores as coisas fossem diferentes. A gente mostrava uma face, tentava, e em muitos casos, realmente se esforçava. Com certeza que sim. A maioria das pessoas com quem servi também pensava assim. Mas agora, os nossos líderes no governo, no Pentágono, os oficiais, o secretário, todos eles, inclusive o presidente dos Estados Unidos, estão zombando da gente. Estão zombando de nós, que queríamos fazer o que era certo, pelas razões certas, do jeito certo. Que acreditávamos em usar a força militar só quando fosse realmente necessário para defender o nosso país. A gente queria defender quem não podia se defender. Queria ajudar, dar apoio a quem não tinha poder para fazer nada, para resistir à tirania e a tudo isso. Lembra dessas coisas que a gente costumava dizer? Uma força para o bem. Lembra que esse era o lema da Marinha? Uma força para o bem. E agora olha para nós. Agora somos um instrumento de violência, usado para bater nos mais fracos. Justamente nas pessoas que antes a gente queria levantar, apoiar e ajudar. Agora a gente está chutando essas pessoas, jogando lama e sujeira na cara de gente como eu, que ainda está servindo. Existem milhões, centenas de milhares, tenho certeza, de pessoas que ainda servem pelos motivos certos e que provavelmente sentem vergonha por causa do que estamos fazendo. Isso está virando uma piada com o nosso país, está virando uma piada com as Forças Armadas, está virando uma piada com o nome dos Estados Unidos da América. Eu tô cansado disso. Tô cansado mesmo. Eu não sei o que dá para fazer agora, mas pelo menos eu posso fazer esses vídeos para vocês entenderem o tamanho da hipocrisia e a completa falta de moral do que nossos líderes estão fazendo em nosso nome. Olha só para essa camisa que eu tô usando agora. Eu uso essa bandeira com orgulho. Eu sempre amei esse país, amei o que ele representa. Amo as pessoas que vivem aqui. Já arrisquei minha vida em missões de combate e não hesitaria em fazer isso de novo se fosse necessário para nossa segurança. Mas eu juro que não vou dar nem consentimento verbal, nem apoio passivo ao que estamos fazendo agora. Isso não é americano, é ilegal, é antiético, é imoral o que estão fazendo com o nosso país. E mais pessoas precisam se levantar e fazer suas vozes serem ouvidas também. Use o que você tiver à mão, redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, o que for. Faça o que puder. Escreva uma carta, pegue o telefone e ligue para os seus representantes, não importa. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, se você acha isso tão repugnante, imoral, humilhante e vergonhoso quanto eu acho. Chegou a hora de parar com essa loucura, antes que a gente acabe entrando numa guerra que não só não podemos vencer, mas que vamos perder.
e que nunca deveríamos ter travado. Essa já é uma daquelas guerras que nunca deveríamos ter lutado. E se continuarmos nesse caminho, se continuarmos pressionando a Rússia nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, podemos acabar como Gulliver, completamente imobilizados. E por mais poder que a gente tenha, podemos perder tudo. Esse tipo de mentalidade no topo, essa zombaria do Estado de Direito, essa zombaria das nossas tropas, essa zombaria do nome da América, tudo isso vai nos levar para esse destino a menos que nós, o povo, façamos alguma coisa a respeito. Muito obrigado, pessoal. Agradeço por terem me ouvido hoje à noite. A gente se fala depois. Folks, I appreciate you listening tonight. Talk to you later.